O tema dessa aula e dessa matéria, ou dessa mensagem que eu quero trazer para você é autoridade espiritual. Quero falar um pouquinho com você sobre autoridade. Autoridade espiritual, o que significa autoridade espiritual? Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, 18, eu passei para eles lá uma imagem, vai dar certo a imagem lá? Vai dar? Não, põe depois, só depois, tá? Mas vamos ler o texto primeiro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela sua decisão. Decisão de quem? A decisão do Pai das luzes, a decisão daquele que está no alto. Por decisão dele, ele nos gerou através do quê? Qual foi a ferramenta que ele nos gerou? Pela palavra. Qual palavra? Não é qualquer palavra. A palavra da verdade. Para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amados, esse texto, ele é lindo, maravilhoso, porque esse texto ele traz algo muito importante para você entender. Queridos, tudo que existe de bom e tudo que existe de perfeito só vem de um único lugar. Vem de Deus. Vem do alto. Vem do alto. Se o autor aqui diz que vem do alto e vem de Deus, é porque é possível receber dons, presentes, dádivas. É possível receber de outras fontes. Quando ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, é porque então quer dizer que existe outras dádivas, outros presentes que podem vir de outros lugares. Existem outros lugares que também podem fornecer, e aí eu coloco entre aspas, coisas boas. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o dom perfeito, a boa dádiva, ela só vem do alto. Quando ela fala do alto, é algo interessante, não só para identificar aonde Deus está. Porque para Deus não existe alto e baixo, não existe largo, profundo. Deus está em todos os lugares. Ou seja, quando a gente fala do alto e quando a gente fala que Deus habita no céu, a gente imagina céu no sentido físico da coisa. Ou seja, Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, o diabo está mais baixo ainda, né? Ou seja, Deus está lá no alto. E quando a gente fala do céu, a gente pensa em algo do alto, algo grande, lá no altão, lá no céu, né? Não é necessariamente isso que significa alto, ok? Não é necessariamente isso que significa alto. Quando fala céu, quando fala alto, fala de um lugar espiritual, que não necessariamente é mais alto, mais baixo, no meio, embaixo. Não necessariamente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? A Bíblia diz que Deus é onipresente, onipotente. Onipresente significa que Deus está em todos os lugares. Amém? Então, quando fala alto, está definindo não necessariamente um lugar físico, mas está falando de autoridade. Autoridade, ou seja, algo que está acima de tudo. Algo que tem poder sobre tudo. Algo que nada se compara. Então a Bíblia diz que Deus está neste lugar. Quando fala assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando fala boa dádiva, está se falando de boas coisas. Né? Eu não vou entrar no detalhe aqui da exegese do texto, mas toda boa dádiva aqui, as boas coisas da vida, um bom casamento, uma boa casa, uma boa profissão, uma boa capacidade de viver, enfim, tantas coisas que você recebe para viver a vida. Isso são boas dádivas. A saúde, boas dádivas. Coisas que nós recebemos na vida são boas dádivas. Ou seja, Deus também quer e dá essas boas dádivas para nós, amém? Ele dá isso, e Ele tem prazer em nos presentear com coisas importantes, com coisas fundamentais para a nossa vida, e porque também Ele sabe que nós precisamos. Quando fala dom perfeito, aqui já fala um pouco mais de capacitação, capacidade para fazer coisas,
capacidade para realizar tarefas, né? Então entraria aqui as capacitações. Boas dádivas são coisas, dom perfeito entraria mais no campo de capacitações para. E tudo isso o texto diz, vem do alto, vem do alto. E também quando ele diz assim, e vem do alto, ele especifica, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que significa isso? Significa que aquilo que Deus tem para você é uma coisa que não tem dúvida, não tem sombra, não é uma coisa escondida, não existe mistério. Amado, não existe mistério, não existe nada oculto, não existe nenhuma surpresa, não existe nenhuma armadilha, não existe nada subliminar. O que Deus diz, Ele diz, e Ele é claro no que Ele fala. E Ele diz o seguinte, aquilo que eu dou para você, eu dou. Ou seja, Deus, Ele te oferece coisas com certeza absoluta. Ele diz, eu te amo, e quando Ele diz, eu te amo, não existe dúvida nisso, Ele te ama de verdade. Não há dúvida, será que ama? Será que não ama? Será que Deus é bom mesmo? Quando você ouve alguém com dúvidas em relação ao que Deus é e o que Deus faz, é porque ainda não discerniu esse Deus, esse Pai, aonde não há sombra, não há mudança, Ele simplesmente é, e Ele fala a verdade, Ele é sincero. Queridos, a Bíblia é um livro maravilhoso em vários aspectos. Um dos aspectos, por exemplo, que a Bíblia é maravilhosa, é que a Bíblia não esconde o defeito dos seus personagens. Não é verdade? Você pega grandes personagens, como, por exemplo, Moisés, e Deus não tem nenhuma dificuldade de mostrar os defeitos de Moisés na Bíblia. Deus pega um grande homem chamado Davi, também não tem dificuldade de mostrar os defeitos de Davi. E tantos outros discípulos de Jesus. Deus não tem, a Bíblia, ela não oculta nada, ela mostra as coisas como são. E eu tenho algo para dizer para você, queridos, o que Deus tem para você, então, são as boas dádivas, o dom perfeito, e isso não há dúvida, isso é verdade, creia nisso, amém? Você pode confiar, mas você pode confiar cegamente, você pode colocar sua fé cegamente nisso, porque Deus, o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre, Ele não tem dúvida, Ele não tem sombra, é verdadeiro, amém? Você crê nisso? Se a Bíblia diz que existe cura, é porque existe cura, se a Bíblia diz que existe salvação, é porque existe salvação, amém? Amados, eu tenho estudado, tenho falado, de manhã eu estava falando com a liderança da igreja, tivemos uma reunião. Eu tenho estudado bastante sobre épocas, datas bíblicas, essa coisa toda. E eu estava estudando a questão de números, de datas principalmente, do nascimento de Jesus, algumas profecias. Amados, é impressionante. Você calcula a data de nascimento, e você vai descobrir fielmente que aquilo que tinha que ser aconteceu na hora certa, na data certa. Queridos, isso é algo assustador, chega a ser assustador a precisão de Deus, inclusive nas datas. Por exemplo, Daniel profetizou que Jesus iria nascer, o Messias iria nascer, e ele disse o ano que ia acontecer isso, e amados, isso aconteceu exatamente como Daniel falou, e eu estou falando de 490 anos antes de Jesus nascer. Ele diz, irá acontecer algo tremendo, daqui 483 anos vai aparecer alguém que vai anunciar, e 490 anos haverá alguém que vai tirar o pecado do mundo. Olha o que Daniel disse, está lá em Daniel capítulo 10. E isso aconteceu. 483 anos, aparece João Batista pregando. 490 anos, Jesus morre na cruz. Alguém diz aleluia com isso? Não, mas isso é tremendo. Uma profecia de 490 anos. No cativeiro, exilado na Babilônia, e um profeta diz, isso vai acontecer, e aconteceu. Não vou ter tempo de mostrar isso para você, mas, amados, por que eu estou falando isso para você? Porque é preciso, é algo extremamente preciso, extremamente preciso. Então, o texto diz que, descendo do Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variação. E o versículo 18 diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra. E aqui entra um outro aspecto importante.
tudo que existe, todas as boas dádivas, todo dom perfeito que desce do céu, isso é a vontade de Deus. Então guarda essa palavra, vontade de Deus hoje. E palavra, essas boas dádivas que descem do céu, que vêm do alto, elas acontecem na nossa vida por causa da palavra de Deus. Eu quero colocar ali, dá para colocar a imagem? Não, vê se você consegue pôr a imagem ali. Olha ali, tem bastante coisinha ali, mas eu ia colocar uma por uma, mas vai dar para entender aqui. Como eu falei, eu quero dar uma aula para vocês hoje aqui. Eu quero falar com vocês sobre autoridade espiritual, baseado nesse texto, então. Quando a gente fala de autoridade espiritual, significa o quê? Tudo que vem de Deus e tem autoridade, ou seja, o que diz, disse e vai acontecer. Isso é autoridade, amém? Diga assim, o meu Deus tem toda a autoridade. E o que Ele diz e o que Ele deseja vai acontecer. Logo, eu só preciso crer. Amém? Diga assim, crer e me submeter. Amém. Amados, e aqui quando fala de autoridade, então como eu coloquei lá, o topo de tudo é Deus Pai. Deus o Pai, Ele é a fonte de tudo que existe de bom. Tudo está em Deus. O segunda maior autoridade depois de Deus, escute isso que eu vou falar. A maior autoridade depois de Deus, o próximo fluxo, a próxima etapa é a palavra de Deus. Eu coloquei a flecha justamente para vocês verem aquela flechinha mais amarelinha ali. Ela está descendo. Olha só, Deus, então, tem a sua vontade. Está vendo aquela flecha maior que está descendo lá do lado? Essa flecha maior está escrito vontade. Ou seja, a vontade de Deus precisa chegar até o fruto e o resultado. Essa é a vontade de Deus. E como que essa vontade de Deus chega? Quando ela segue o fluxo. Para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida e na sua vida, no meu negócio, no seu negócio, a vontade de Deus, ela precisa passar por um fluxo. Por isso que eu coloquei fluxo em cada flechinha. O fluxo começa onde? Está lá em Deus. Qual é o próximo passo depois de Deus Pai? A palavra. Ou seja, guarde isso que eu vou falar aqui um pouquinho. Volta a olhar para mim aqui. Tudo que Deus, Ele então deseja, a vontade de Deus, Ele vai trazer, Ele vai oferecer para você. Deus, Ele vai revelar para você. Ele vai te fazer conhecer a vontade dEle. E isso vai ser através da sua palavra. E agora escute isso que eu vou falar. Quando eu falo de autoridade espiritual, eu estou dizendo que a autoridade de Deus, a palavra de Deus, assim como Deus, a palavra de Deus tem autoridade. Diga assim comigo. A mesma autoridade do Deus Pai também está na sua palavra. Uau, uau, uau. A mesma autoridade do Pai está na sua palavra. Ou seja, se você tem a palavra, é a mesma coisa de você ter... De você ter o quê? Deus. Diga assim, se eu tenho a palavra, eu tenho a plenitude de Deus. Pronto. Quantos creem na promessa de Deus, na palavra de Deus? Pronto, você crê em Deus. Se você tem qualquer dúvida em relação à promessa ou à palavra, você não está crendo em Deus. Creu em Deus, crê na palavra. Não creu em Deus, não crê na palavra. É automático, assim, simples. Ou seja, se você tem a palavra, você tem a autoridade. Por isso, oh meu Deus, se você pega a palavra de Deus e usa a palavra de Deus tem poder. Alguém diz amém, aleluia, glória a Deus. Diga assim, se eu estou com a palavra de Deus. Não, vai lá com fé. Se eu estou com a palavra de Deus, eu tenho nas minhas mãos, nos meus lábios, poder. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Como que eu sei que é a palavra de Deus? Porque Deus me deu a sua palavra. Pastor, mas onde está Jesus aí? Já vamos chegar aí. Depois da palavra, qual é a próxima etapa da autoridade espiritual? Qual é a próxima etapa? Figuras de autoridade. Quem são essas figuras de autoridade? São as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Agora, a palavra, agora vai surgir figuras
de pessoas. Por exemplo, os pais. Por exemplo, o marido no casamento. O marido e a esposa. Em relação aos filhos, os seus pais. Em relação a uma escola, os professores. Em relação a uma empresa, os seus chefes, seus patrões. Em relação a um país, os seus governantes. Ou seja, Deus então, a palavra de Deus, Deus ele vai trazer a sua palavra. Deus tem autoridade, ele coloca o seu poder na palavra. Depois da palavra, o poder de Deus vai estar aonde? Em pessoas. Amém. Alguém diga amém. Amados, significa que Deus, quando ele olha, não falo. Quando Deus olha o pai de uma família, aliás, quando nós vemos um pai de família que vive a palavra, esse pai tem autoridade de... Acho que você não está ouvindo. Vamos lá. Se um pai e uma mãe, vou colocar um pai e a mãe aqui. Se um pai e uma mãe estão debaixo da palavra, essa palavra é a palavra de Deus, logo esse pai e essa mãe têm autoridade de... E o que esse pai e essa mãe fala? Como que um pai e uma mãe têm autoridade de Deus na sua vida? Vamos lá, me ajudem aí, vamos, estamos na escola aqui, eu quero que vocês participem. Como que um pai e uma mãe têm autoridade divina sobre a vida deles? Quando eles estão na palavra. E essa palavra é a palavra de... É importante dizer que é a palavra de Deus, porque existem outras palavras por aí. Sim ou não? Sim. Eu aprendi com não sei quem, eu aprendi com não sei quem, eu li com um filósofo, eu li com não sei o quê. Meu irmão, isso pode trazer para você sabedoria, mas não te traz autoridade. Você não está ouvindo. Vamos lá, alunos, cadê os alunos? Diga assim, eu sou um aluno. Aliás, parente, sabe o que significa aluno, não? Aluno significa sem luz. Aluno, sem luz. Amém? Cadê o sem luz? É sem a luz nesse assunto, ok? Amados, se você, um pai, uma mãe, se coloca debaixo da palavra, esse pai e essa mãe passa a ter a autoridade de Deus. Logo, toda boa dádiva sai de Deus, passa pela palavra e chega nos pais. Diga assim, o mesmo poder e autoridade que está em Deus, está na sua palavra, está nas autoridades na terra. Aleluia. Sabe o que significa isso? O que um pai e uma mãe falam debaixo da palavra, acontece. Por isso é uma loucura, uma autoridade. Vamos colocar aqui agora. Qualquer uma dessas figuras de autoridade, pai, mãe, patrão, pastor, qualquer uma dessas figuras de autoridade que estiverem fora da palavra, logo estão assumindo a autoridade própria ou a autoridade de outros seres. Mas se esse pai e essa mãe está debaixo da palavra, se esse patrão, se esse empresário, se esse pastor, seja qual líder for, se ele colocar como autoridade debaixo da palavra, amados, ele opera coisas extraordinárias. Eu sendo filho de um pai desse, como eu ousaria fazer qualquer coisa sem estar debaixo desses pais? Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo comigo ou não? Você já imaginou você ser educado por um pai que está debaixo da palavra? Você imaginou o poder de você estar debaixo de pais que estão debaixo da palavra? Significa que esses filhos estão debaixo de autoridade. A autoridade de quem? De Deus. Sendo assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito chegarão aos filhos. Agora troca aqui pai e mãe pelo empresário. Você que é empresário, você precisa estar no fluxo. Você tem que se submeter ao fluxo. Amém? Está ali não? Percebeu? Deixa eu voltar um pouquinho na questão do fluxo. O que significa fluxo? Significa o seguinte: se você sair da flechinha, falo.
Se você saiu da flechinha, automaticamente você sai da vontade. Simples assim. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa entrar no fluxo. Você poderia usar várias palavras aqui. Fluxo de autoridade é uma forma de dizer. Poderia falar aqui que tem gente que não gosta dessa palavra, mas a palavra cobertura espiritual é a mesma coisa. Estou debaixo de cobertura espiritual, é a mesma coisa. Fluxo de autoridade, cobertura espiritual. Rede de autoridade, podia colocar várias aqui, ou seja, existe e ela desce. Diga assim comigo, a vontade de Deus desce, não sobe, desce. É importante isso, porque ela vai descendo, e ela desce a partir do momento que um caminho é construído. Amém? A partir do momento que o caminho é construído, eu estou definindo, é que nem o Cícero que entende de parte elétrica. A partir do momento que você liga corretamente os fios, a corrente vai chegar numa distância gigantesca, longe, 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 apertou o botão aqui, acende o negócio lá, não sei lá onde. Por quê? Porque eu estabeleci um fluxo. Inverteu o fluxo ali, inverteu alguma coisinha, vai dar zebra, vai dar curto-circuito, vai estourar tudo. Meu Deus. Amém, não? Vocês estão comigo aqui? E aí existe depois dos fluxos de autoridade, então, figuras de autoridade, os pais. Eu sei que eu vou entrar numa encrenca aqui, mas enfim, mas é a Bíblia. Eu vou ficar com a Bíblia. Entre você ficar chateado e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. E aqui, dentro do casamento, qual seria o fluxo? Os homens ficam metidos essa hora, né? Dentro do casamento, do matrimônio, qual é o fluxo? A Bíblia diz, o marido. É o marido. Ou seja, se uma esposa é submissa ao seu marido, ela está debaixo do fluxo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por outro lado, o marido tem que estar debaixo da... Falo, não falo, falo, não falo? Olha que eu vou machucar você, mas eu vou falar. Se uma esposa é submisso ao marido que não está fora da palavra, Deus vai tratar com ele. Se uma esposa está fiel ao seu marido, fiel que eu digo aqui, não adultério, essa coisa toda, estou falando fiel ao fluxo. Se ela está com ele, mas ele está fora da palavra, ela vai sofrer por causa dele. Não tem como não sofrer, vai sofrer. Não, mas pastor, mas eu estou, mesmo estando submissa, eu vou sofrer, quem mandou casar com o cabeção? Tô brincando, não fica bravo não, é só para você rir um pouquinho, né? Aprender rindo. Tô brincando. Mas o que eu quero dizer algo para você é o seguinte, querida irmã, fique com a palavra, porque a palavra de Deus diz o quê? Que é o marido, então fique com a palavra. E deixa que Deus cuide do teu marido. Cadê as irmãs, gente? Cadê as mulheres daqui, gente? Diga assim, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me protege, porque Deus me ama. Imagine um encanamento. Agora, tirar a parte elétrica, vamos para o encanamento lá. Encanamento agora. Imagine, Deus libera um líquido poderoso, tremendo aqui, e aí entope no marido. Só que quando saiu de lá, saiu para abençoar. Deus queria que chegasse nela. Mas de repente Deus está vendo ela sofrer. E aí Deus vai ter que desentupir. E esse desentupir, como que vai acontecer? Falo, não falo, falo, não falo. Esse desentupir primeiro vai ser uma advertência, uma exortação, uma revelação, um sonho, um profeta, um líder, outra pessoa.
Deus vai levantar pessoas para falar com esse cara. E no último dos últimos, ela fica viúva. Não quero ser tão radical aqui, mas eu tenho base bíblica para dizer para você o que eu estou falando. Mas eu não quero botar o medo nos homens, não. Amém, não? Queridos, mas o que eu quero colocar para você aqui é crer na palavra. Diga assim, lembra que eu falei sem sombra de variação? Lembra ou não? Lembra que eu falei sem sombra de variação? Cara, o que a Bíblia diz é verdadeiro e funciona. Creia na palavra. Queridos, entregue-se 100% à palavra e deixa que ela vai funcionar. Creia nisso. Amém? Você está ouvindo o que eu estou pregando aqui? E isso vale, então, eu estou falando do casamento. A Bíblia diz, filhos, obedeça aos seus pais, honra os seus pais. Da mesma forma, pastor, mas o meu pai nem crente é, meu pai é um cabeção. Obedeça o teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe, creia na palavra, fique com a palavra, ande na palavra, a palavra é poderosa, a palavra é maravilhosa. Queridos, deixa eu dizer algo para você, se você crê na palavra, você entra no fluxo, você vai ver esse fluxo vindo com força, e se tiver, entenda aqui a expressão, se tiver algo desentupido, vai desentupir. Eu não deveria falar, mas eu vou falar. Talvez alguns milagres ainda não aconteceram na sua vida, porque você resiste à palavra. Deixa a palavra funcionar, dê um tempo para a palavra, creia na palavra, ali, amado, é a segunda figura de autoridade depois de Deus, é a palavra. Pastor, olha, Deus, eu por mim não faria, mas eu vou fazer por causa da palavra. Amém, meu irmão, chegou no caminho certo, amém, meu irmão, é esse exatamente o caminho. Palavra e figuras de autoridade, simples assim. Lembra que eu falei para você que eu quero trazer um ensino para vocês sobre como ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Agora eu tenho certeza que você já está pensando em algo. Eu daria o nome para isso que você está pensando de demônio. Existem alguns demônios na Bíblia. Não, na Bíblia não, mas eu conheço alguns demônios. Existem os que você conhece, pombagira, Zé Pilintra, né, sei lá o quê. Mas existem uns também que são terríveis, sabe? São bicho capeta mesmo, é uma coisa feia. Por exemplo, tem um que é o mais é que. Já viu um demônio mais é que? Você fala um negócio e a pessoa é, mas é que você não conhece a minha situação. Aí existe outra. Mas e se? É outro demônio. Tem o mais é que o irmão dele, o mais e se? Mas e se, pastor? Mas e se, pastor? Mas e se? Mas é que? E sabe qual que é o nome do pai desses dois irmãos? É gêmeos, os dois são gêmeos. Sabe qual é o pai dele? Não é o capeta, não. O nome do pai desses demônios é exceção. O meu caso é uma exceção. Toda regra tem uma exceção, justamente o meu caso. Então, Deus permite que eu desobedeça. Não tem exceção, meu irmão. Sabe por que não tem exceção? Porque a palavra é autoridade. E o que é autoridade é o que é e não muda. E não adianta biquinho, não adianta carinha de dó, não adianta... Deus não tem dó. Entenda bem o que eu vou falar aqui agora. É assim, está feito, está estabelecido. Amém? Alguém está ouvindo essa palavra aqui hoje, não? Amado, isso aqui é o que a gente dá matéria fateme. Nós estamos... Autoridade. Autoridade espiritual. Autoridade é... Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Autoridade é você ter algo na sua vida que faz com que as coisas obedeçam. Por isso que a palavra de Deus cria. Ou seja, a palavra de Deus faz com que as coisas invisíveis se tornem visíveis. A palavra de Deus faz com que as coisas que não existem passem a existir. Por quê? Porque a palavra de Deus e esse fluxo traz autoridade. Por isso, uma doença vai ter que sair, um problema vai ter que resolver, um milagre vai acontecer. Por quê? Porque isso está respaldado por algo chamado autoridade.
Por isso eu quero dizer algo para você. Queridos, não existe casamento com problema. Não existe casamento difícil. Não existe problema difícil demais. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa. Basta você se submeter à autoridade de Deus. Se você se colocar debaixo da autoridade, as coisas vão acontecer. Alguém diz amém, aleluia? Ou pelo menos um amém pela fé. O pastor, eu não concordo muito, mas um amém pela fé. Aleluia, amém. Amém? Alguém está ouvindo isso aqui não? Então, olha, as figuras de autoridade. Deixa eu passar agora, então, por baixo, olha. Embaixo vai ter lá pessoas, estruturas e sistemas. Está no mesmo nível ali, tá? Pessoas, mais uma flechinha, pessoas, estruturas e sistemas. Ou seja, pessoas que estão debaixo daquelas figuras, estruturas que estão debaixo daquela figura de autoridade, ou sistema que está debaixo daquela figura de autoridade. Por exemplo, os filhos estão ali naquelas pessoas, certo? Filhos. Qual que é a figura que está em cima deles? Pais. Vamos pegar aqui um aluno na sala de aula. Pessoas. Está debaixo de uma figura de autoridade chamada professor. Amém? Vocês estão aqui? Quando fala de estrutura, aqui está falando, por exemplo, uma empresa, uma família, a estrutura da família como um todo. Uma estrutura, a empresa, a estrutura, a igreja. A igreja é uma estrutura. E essa estrutura tem uma forma de ser, de funcionar. É uma estrutura. E também eu coloquei ali sistema porque fala de funcionamento. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de sistema para vocês aqui entenderem. Aqui na nossa igreja, Comunhão Cristã Aba, Fazenda Rio Grande, nós temos um sistema pastoral. O que é o sistema pastoral? As pessoas vêm para a igreja visitar. Se as pessoas querem algo a mais, conhecer melhor a igreja, ou mesmo se tornar membro da igreja, elas vão entrar elas têm que passar por um sistema. Qual que é o sistema? Elas vão para a integração é um grupo que tem na igreja. Elas vão passar um tempo ali na integração, conhecendo a nossa igreja, sabendo como nós somos, e aí ela vai decidir se ela quer continuar na igreja ou não. Terminou a integração, ela vai para o grupo familiar. Ou seja, você percebeu o sistema? É um sistema de funcionamento. E o pastoreio, ou seja, o aconselhamento, o pedido de oração vai acontecer aonde? No grupo familiar. É lá no grupo familiar que você vai pedir oração, que você vai conhecer. Enfim, porque você está se submetendo ao sistema. Eu acredito que quem é empresário aqui, na sua empresa existem sistemas. Como que funciona a empresa? Como é que funciona? Hora de chegar. Jesus. Quando você não chega na hora, você está contra o sistema. E automaticamente você está fora da autoridade. É um exemplo simples assim. Por exemplo, dentro da família existe um sistema. O sistema é tal horário dormir, tal horário acordar, tal horário comida. E os filhos precisam estar no sistema. Mas essa casa é muito engessada. E é mesmo, e tem que ser. Se a sua casa não é, engesse. Bote a sua casa no sistema. Às vezes a gente encontra alguns pais, meu filho dorme a hora que quer. Você vai ver o trabalho que você vai ter no futuro. Por quê? Porque você não está ensinando o seu filho a lidar dentro de algo parecido com isso. Ele vai ter problema no futuro. Tem hora para dormir, tem hora para dormir. Tem hora para acordar, tem hora para tarefa, tem hora para comer, tem hora para isso. Mas isso é muito chato. Meu irmão, é assim que funciona. Sabe por quê? Porque existe autoridade. Existe autoridade. Alguém está ouvindo o que eu estou falando aqui? Amados, existe no céu, no sistema celestial, existe anjos que estão ao nosso redor. Amém? Alguém diz amém, aleluia. Eu estou acabando de dizer que existe um anjo que cuida de você. Cada um aqui tem um anjo, pelo menos um. Na verdade, 7, mas pelo menos um anjo você tem. Diga assim, Deus, obrigado pelo anjo que eu tenho. Você não faz ideia o quanto esse anjo já trabalhou na tua vida, hein? Olha, tem uns anjinhos aí que já estão calejados, sabe? Também. Mas, por exemplo, existem anjos que estão aqui com a gente. Amém? Você sabia que agora, nesse exato momento, tem anjo aqui? Não. Estão aqui. Um porque você veio, ele está esperando você escutar a mensagem, e os anjos também estão aproveitando para ouvir mensagem, porque o que eu estou falando para você, o anjo não conhece, sabia não? Você sabia que o anjo não sabe do que eu estou pregando para você? Ele também está aprendendo. Sabe por quê? Porque o anjo não tem a unção que nós temos. Anjo não é filho. Diga assim, eu sou filho.
Logo, sou maior que anjo. Alguém diz amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só que existe anjo que você nunca vai ver e ele nunca vai estar aqui. São anjos que estão lá com o Senhor. Existe um sistema. Amém? Aqui o sistema? Então, amados, dentro desse fluxo de autoridade, perceba que isso está descendo. Pessoas, estruturas e sistemas. E você então agora, uma vez que essa figura de autoridade está debaixo da palavra, debaixo de Deus Pai, essa figura de autoridade vai construir uma estrutura abençoada. Você como pai que está debaixo da palavra, você vai organizar a sua família. Você que é um empresário e está debaixo de Deus, está debaixo da palavra, você vai construir uma empresa sólida. Você vai construir uma empresa que funciona, uma empresa que prospera. Por isso, queridos, você como empresário, escute o que eu vou falar aqui, você que é empresário, a sua responsabilidade diante de Deus, Deus te deu essa empresa, e a forma de Deus ajudar você nessa empresa é te dando a palavra. Qual é a maior bênção que você recebe para conduzir a sua empresa? A palavra. Aí você tem que pensar assim, isso que eu estou fazendo na minha empresa, está de acordo com a palavra? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? No meu casamento, isso está de acordo com a palavra? O que a palavra diz a respeito disso? Em relação à empresa, em relação ao estudo, a parte acadêmica, o que a Bíblia fala a respeito de você ser um aluno? Como você se comportar? Dentro do aspecto igreja, estrutura de igreja, funcionamento de igreja, o que a Bíblia diz? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês estão entendendo aqui, amados? Queridos, qual que é o meu objetivo aqui com você? Não é trazer lei, longe disso. Mas é ensinar para você que algo que já está liberado lá em cima de Deus, existe uma forma de chegar até você. Eu vou falar de novo. Tudo que já está liberado de Deus, existe um caminho para chegar até você. E Ele não vai burlar esse caminho. Não existe atalho. Diga assim comigo, Deus tem para mim uma vida eterna e abundante. Amém? Você crê nisso? Então por que muitas vezes eu e você não estamos acessando essa vontade de Deus, que é uma vida eterna abundante? Porque nós estamos de repente fora do fluxo. Simples assim. Mas pastor, mas a Bíblia diz que já é meu, já foi feito, Jesus já conquistou. Claro que já fez, claro que já conquistou, mas por que não chega em você? Porque você, ou a estrutura que você está fora do fluxo. Construa uma estrada para chegar até você. Como fazer com que aquilo chegue até você? Existe um fluxo. Simples assim. Existe um fluxo. Amém? Quem está ouvindo isso aqui? E aí, após ali pessoas, estrutura e sistema, mais um fluxo, mais uma flechinha, e aí embaixo o quê? Fruto e o resultado. O fruto e o resultado. Aí as coisas começam a se materializar, a acontecer na nossa vida. Os resultados, os frutos começam a surgir. Quando o fluxo desce, quando a vontade de Deus desce. E aí ele veja aquela flechinha que está subindo, viram ali a flechinha que está subindo agora? O que está escrito lá na flechinha? Honra. Opa, peraí. Isso aqui é maravilhoso. Quando o fluxo está bem feito, significa que a vontade vai o quê? Descer. E o que vai subir? Honra. Lembra que eu falei para você que vontade não, ela desce e não sobe? O que sobe? A honra. A honra, o fruto vai honrar as pessoas. Digno é o trabalhador do seu salário. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Quando você recebe o teu salário, que veio fruto do que você construiu, que você recebeu desse caminho. Amados, esse vai honrar você. Eu acho que você não está ouvindo, eu vou falar melhor. Eu estou dizendo, eu vou falar de novo. O teu salário,
os teus recursos, os teus resultados vão honrar você. Diga assim comigo: o meu salário, a minha renda, segundo a vontade de Deus, não veio para envergonhar e trazer problema e limitação, mas veio para me honrar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Fala ou não falo, fala ou não falo, fala. Você vai ganhar mais. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você vai ser promovido. Sabe o que eu estou dizendo para você? As pessoas vão querer copiar você. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? As pessoas vão querer aprender com você. Elas vão querer saber como é que você faz. As pessoas, amados, você vai passar por um processo de honra. Escute o que eu vou falar agora. Mesmo que você ganhe um salário mínimo, você vai fazer com esse salário mínimo coisas que ninguém consegue fazer. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: como é que você consegue viver com esse tantinho? Eu ganho muito mais com você e eu só sofro. E você ganha só um pouquinho e tem uma vida de paz, uma vida de conquista. Sabe por quê? Porque aquele salário mínimo, se veio debaixo do fluxo, ele vai honrar primeiro você. Diga assim comigo: o segredo não está em ganhar mais, mas está na forma como eu ganho. Isso significa que um pequeno salário pode fazer algo extraordinário. Isso significa que um pequeno lucro na empresa pode fazer coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque você já não tem só um salário mínimo. Digamos que seja o salário mínimo. Você não tem apenas um salário mínimo. Você tem o quê que desceu? O que desceu? Aí você vai dizer assim: está vendo esse salário aqui? Isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida. E se é a vontade de Deus para a minha vida, isso tem poder. Isso tem glória, isso tem amor. Querido, se isso é a vontade de Deus, você não vai murmurar, você não vai ficar reclamando, você não vai ficar chorando. Amados, você recebe o teu salário, talvez o pior dia do teu mês é o dia que você recebe pagamento. Por quê? Porque quando você recebe, você não vê a hora de receber o dinheiro para pagar as contas, mas quando recebe, fica triste. Meu Deus, não é possível, eu trabalhei tanto para isso. Mas quando você faz debaixo do fluxo, amados, o seu coração vai se encher de alegria. Uau! A Bíblia diz: falo ou não falo, falo ou não falo? Claro que eu falo. Seja fiel no muito, que sobre o pouco te colocará isso? Não. A Bíblia, a palavra de Deus diz o quê? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. O que é ser fiel no pouco? Alguns pastores vão dizer, dando dízimo, né? Dá dízimo. Dizima aí, meu irmão, seja fiel, dizima, 20%. O que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco não é ser fiel na quantidade de dinheiro que você ganhou, é ser fiel em cada flechinha daquela. Eu lembro quando eu e a Priscila éramos pastores de jovens lá em Curitiba, na aba de Curitiba, 13 anos fomos pastores de jovens. E aí, uma época, nós conversando com alguns jovens, mais jovem, assim, sabe? Jovem, assim, acima dos 25, 26, 27 anos, 30 anos. E aí, jovens que já têm a sua independência financeira, jovens solteiros que já têm independência financeira, já trabalham, já têm o seu carro. E eu chegava para um rapaz, para a moça, algumas vezes, chegava assim: me diz uma coisa, você tem hora para chegar na sua casa? Cara de 30 anos. Como assim hora para chegar na minha casa? Não, você não é solteiro? É, você não tem o teu pai e a tua mãe na tua casa? Você não mora com eles? Moro. E você chega a hora que você quer na sua casa.
Ah, eu chego. Seja fiel no pouco. Chega para o teu pai, para tua mãe, com 30 anos, chega assim, pai, que hora que você quer que chegue? Ele vai achar meio esquisito, vai achar que você está com febre. Mas eu estava dizendo para ele o seguinte, aprenda a ser fiel agora. Você já devia ter aprendido isso antes. Experimente essas pequenas coisinhas. Amados, um horário de chegar. Experimente isso na sua vida, pelo menos antes de você casar e ir embora. Seu pai falou, é 11h30 em casa? É 11h30. É meia-noite? É meia-noite. Queridos, seja fiel no pouco. Por exemplo, né, grupo familiar. Você que fala, não fala? Não fala. Você tem que pedir opinião para o líder? Tem não? Tem não? Não. Mas se ele é uma liderança na sua vida, você deveria o quê? Ser fiel no pouco. E aí você vê tantos e tantos irmãos tomam a decisão tudo sozinho, estão fazendo, o líder nem sabe. Fez, comprou, vendeu, fez, amarrou, e aí depois vem pedir oração, tem um doido lá. Hora que veja decidiu, hora que veja decidiu. Meu irmão, meu Deus, eu já contei 1000 vezes essa história para vocês. Quando o Pio me convidou para assumir a igreja aqui na Fazenda Rio Grande, já contei essa história, vou contar de novo, tem visitantes. Mas é bom, ele vai encaixar aqui. O dia que o Pio falou, papo, você quer assumir uma igreja lá na Fazenda Rio Grande? Eu não queria, de jeito nenhum, nem sonhava com Fazenda Rio Grande. Que Fazenda Rio Grande, pelo amor de Deus. Né? E eu lembro que naquele dia, eu estava ensinando essas coisas para os jovens na época. E eu lembro que naquele dia, eu saí da minha sala do Pio e encontrei o pai da Priscila. Na minha sala, o pai da Priscila passou uma tarde lá. E o Espírito Santo disse, por que você não fala com ele? Ah, mas eu sou casado, eu não tenho que dar satisfação para o pai da Priscila, nem para o meu pai, minha mãe, meu pai era vivo ainda na época. Eu não tenho que dar satisfação para eles, eu não tenho que pedir autorização. Claro que não. Quem é casado não tem que pedir autorização para os pais, mas deve honrar. E eu cheguei para o pai da Priscila, era o primeiro que eu peguei. Falei, ô, seu Lucas, não sabe o que aconteceu. O pastor Pio fez esse convite, sim. E aí depois o meu pai, na época, estava fazendo um tratamento aqui em Curitiba de saúde, e eu peguei ele no aeroporto, meu pai veio fazer um tratamento, e eu no carro com ele, já contei 1000 vezes essa história. E aí o Espírito Santo, fala com o teu pai. Meu pai não era crente, não vivia na igreja. Eu fiquei pensando, mas Espírito Santo, o que meu pai vai entender de eu assumir uma igreja numa outra cidade? Meu pai nem crente, nem na igreja vai. Mas ele é teu pai, fala com ele. E aí aquela história engraçada que eu conto, né? E eu lutando com o Espírito Santo, eu paro no sinaleiro, qual era a placa da frente? Fazenda Rio Grande. Daí eu vou dirigindo, outra poda uma, poda outra, para no outro sinaleiro, qual era a placa da frente? Outro carro. Fazenda Rio Grande. Então você está perseguindo, não é possível. Aí me chega uma ficha para fazer um casamento, na época. Nós pastores tínhamos que receber umas fichas para fazer os casamentos, para fazer casamento de várias pessoas lá. Chega um casal assim, Cícero e Patrícia, Fazenda Rio Grande. Eu falei, não é possível. Fiz o casamento na época do Cícero e a Patrícia. Eu vim aqui fazer o casamento do Cícero e a Patrícia. Ninguém deles sabia que eu ia ser o pastor deles. Estava o Luiz e a Rosa no casamento, estava o Samuel e a Maria estavam no casamento. Né? E eles nem sabiam, eu estava naquele dilema. E eu lá fazendo o casamento e Deus dizendo, olha o teu povo aí, ó. Ó o teu povo. Eu falei, Jesus, o Senhor me ama, hein? O Senhor me ama. E aí eu ali no carro com meu pai, e o Espírito Santo fala com ele. Queridos, a autoridade. E aí, lógico, né? Falei, não vou ficar resistindo ao Espírito Santo. E aí eu contei para o meu pai, falei, pai, o pastor Pio falou assim. Meu pai ouviu, e falou assim, papi, olha, o pouco que eu conheço do Pio, aí falou do Arno também, porque o Pio conheceu o Arno também, pouco que eu conheço desses homens, o Pio, o Arno, esses homens são homens de visão. Eles estão vendo algo que você não está vendo. Se fosse você, obedecer eles. Vocês estão entendendo?
Amados, fiel no pouco. Pai, o que o senhor acha? Antes de tomar uma decisão, o que você acha? Queridos, procure alguém. Procure uma figura de autoridade. Não, mas eu vou falar com o meu melhor amigo. Não, o seu melhor amigo não é autoridade sobre a tua vida. Não, você não ouviu. Eu vou falar com aquela pessoa que eu mais confio. Não, ela não é autoridade da sua vida, é uma amiga tua. Se você quiser o conselho de um amigo, procure um amigo. Se você quiser uma opinião de Deus, procure um líder. E tem gente que procura só os amigos e acha que isso é de Deus. Não é. É de Deus também, porque Deus quer que você tenha amigos e tudo mais. Os amigos ajudam tem uma grande importância, os amigos na nossa vida. E Deus nos coloca grandes amigos. Mas eu quero dizer algo para você. Tomada de decisão vem do fluxo. Simples assim. Se você seguir um amigo, você não vai ouvir Deus. Porque se for amigo mesmo, ele vai dizer para você, procura um líder. Se um amigo te der uma opinião e que rouba, fala, não fala. Cuidado para você não ter um amigo ladrão. Amigo que impede você de falar com o líder é uma encrenca, é ladrão, é mentiroso, é o capeta em forma de gente. Amigo vai dizer para você, meu irmão, procure, marido, procure a sua esposa. Esposa, procure o seu marido. Filha, jovem, procure os seus pais. Procure o seu patrão, converse com uma autoridade. Procure o seu professor. Eu sei que é difícil o que você está ouvindo, porque traz um desconforto, não traz? Mas, meu irmão, é bênção. É assim que funciona. Amém? Alguém está ouvindo isso aqui, não? Deus chega, essa história me dá calafrios. Abraão, os pastores de Ló, conhece Ló? Ló é o sobrinho de Abraão. Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão e Ló não brigavam, mas os pastores, os funcionários deles brigavam. Aí um Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, não dá mais, Abraão, esse cara aí está te atrapalhando. Aí Abraão chega para o sobrinho Ló e fala assim, sobrinho, não dá mais. Nós temos que nos separar. Ah, é, tio? É. Faz o seguinte, tá vendo? Você sobe numa montanha alta e fala assim, tá vendo tudo isso aqui? Seguinte, você escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Ou seja, Abraão deu o direito de escolha para o sobrinho. O que o sobrinho escolheu? As campinas, a parte mais bonita que tinha. E Abraão ficou com as montanhas e o deserto. O que aconteceu? Abraão prosperou no deserto e Ló sucumbiu numa planície. Mas o que eu quero dizer aqui não é esse ponto. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quem era a autoridade na vida de Ló? Abraão. O que Ló deveria ter feito? Tio, se eu sou abençoado, é porque eu estou debaixo de um fluxo. Eu mandava esses pastores catar coquinho, eu dava conta para esse bando de pastor que brigou com os pastores do meu tio, que é a minha autoridade. Meu Deus, gente do céu! Eu dava conta para aquela pastorzada toda, vocês buscam o caminho de vocês, porque vocês estão me colocando contra a minha autoridade. Se eu sou abençoado nessa terra, é porque Deus abençoa o meu tio. A figura de autoridade na vida de Ló era Abraão. O que Ló fez? Então tá bom, eu saio e eu vou viver sozinho. Não, cabeção. Ah, meu Deus. Vocês estão ouvindo essa palavra, gente? Vocês percebem amor nessa palavra? Embora é meio duro aqui, mas vocês estão percebendo o amor de Deus aqui, não? Amém, não? E ali, ó, a honra. Os frutos vão honrar as pessoas. As pessoas vão honrar quem? Figuras de autoridade. O que o Ló devia ter feito com os caras dele lá? Meu amigo, é o meu tio, esse cara é bênção na minha vida, eu vou ficar com ele. Cai fora daqui. Honrar a figura de autoridade. As figuras de autoridade, por sua vez, se acham. Oh, nós somos bons, eu sou um pai maravilhoso, sou uma mãe maravilhosa. A honra vai para a palavra. E a palavra para Deus.
Pastor, mas aonde que entra Jesus aqui? O verbo, a palavra se fez. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então onde é que entra Jesus ali? Só que Jesus existe um corpo, né? Jesus é o cabeça. E existe um corpo. Isso aqui. Se você não bateu em mim, agora você bate. Jesus é o cabeça. A igreja é o corpo. Jesus é o cabeça. A igreja é o corpo. Onde é que entra a igreja ali? Aonde que entra a igreja ali? Aonde que entra a igreja ali? Na palavra. Você vai perguntar para Jesus e Jesus vai responder através do corpo. Agora sei, vai falar aquela palavra. Pode subir. Aquela palavra que foi falada para o profeta Samuel. As pessoas chegaram no final da vida de Samuel, estou encerrando agora, e disseram assim: agora sabemos que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Queridos, a palavra de Deus, ela é administrada hoje pela igreja. É a igreja, é a igreja. A igreja é que nos... Olha o que vai acontecer agora. O que nós falamos aqui sobre o retiro de juniores e adolescentes? O que é o retiro de juniores e adolescentes? É uma estrutura da igreja. Palavra, muito bem. Alguém disse lá atrás, não sei quem foi, mas fala palavra. Palavra. Então os nossos juniores e adolescentes vão para o retiro ouvir a... E você como pai vai expor os teus filhos à palavra. Agora aqui do outro lado, tem um monte de criança na sala de aula. A igreja está ministrando os nossos filhos. Queridos, não é somente a aula que eles estão tendo agora. Eles estão na igreja. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Olhando para aqui, aonde é que está o caminho? Ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Você consegue ver um caminho aqui, não? Onde é que está o caminho? As flechinhas não estão formando um caminho? Ensina as crianças no caminho. Eu quero dizer algo para você. Você, pai e mãe, está chateado com a igreja? Engula sapo e traga os teus filhos para a igreja. Não deixa os teus filhos de trazer os teus filhos para a igreja. Traga. Traga os filhos para a igreja. Ensina as crianças. Filho, venha para a igreja. Vamos para a igreja. Domingo é dia de ir para a igreja. Domingo, vamos para a igreja. Tem retiro? Vou para a igreja. Tivemos aí o trabalho de crianças aí agora, dia foi... Teve agora dia 18, um trabalho, dia 19, um trabalho tão especial para as crianças. Traga as crianças. Expõe as crianças à estrutura. E você vai ver uma bênção na sua vida. Amém? Querido, isso aqui só é um pedacinho da introdução da matéria que eu dou lá. Aí depois ainda eu vou falar sobre nessa matéria, eu vou falar sobre rebelião. Né? Aí entra o assunto de rebelião aqui. É maravilhosa essa matéria. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus.